Fala rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro Santana e vamos para mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é curiosidades. Vamos falar dos 10 jogadores que mais ninguém lembra, mas depois da vinheta. Voltamos. Então, rapaziada, hoje vídeo rapidinho dos 10 jogadores mais classudos que a gente pode falar assim, mano. Os caras top de linha nata do futebol antigo. Vamos começar com nada mais nada menos que o nosso saudoso Juninho Paulista, hoje coordenador de divisões de base da CBF. Juninho Paulista, ele começou no Ituano, no qual ele encerrou a carreira, teve uma linda passagem pelo São Paulo, foi comprado pelo Middlesbrough, né? Time inglês, na época top de linha também. Teve uma passagem muito boa pelo Middlesbrough, chegando ao Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid ele não vinga tanto. Devido a uma lesão séria que ele teve, ele fica de fora da Copa de 98, ele era nome certo para aquela Copa. Mediante a isso, quando ele volta da lesão do Atlético de Madrid, ele não estava muito bem, estava mal das pernas, toda aquela coisa, volta de lesão, né? A gente sabe como é que é, uma lesão complicada. Ele vem para o Vasco, ele participa daquele time, já chega no Vasco, já tem o Juninho, que é o pernambucano, ele adota o Juninho Paulista, que até então era Juninho Pernambucano do lado, o Juninho foi embora, os dois se encontraram no Vasco, ele simplesmente vai pro Flamengo, mano. Jogador com personalidade é isso aí, que falta hoje em dia. Jogador com personalidade, saiu do Vasco, foi pro Flamengo, acabou. Uma curiosidade sobre o Juninho, ele simplesmente era chamado de um novo Zico. Meu amigo, quem viu o Zico jogar, quem viu os vídeos, sabe que pra você ser chamado de um novo Zico, meu amigo, o cara jogava muita bola. Enfim, vamos seguindo. O próximo cara se chama Dimitar Berbatov, búlgaro, eleito 7 vezes o jogador búlgaro do ano, passando o saudoso Stoichkov, artilheiro da seleção búlgara, disparado. Não disputou nenhuma Copa pela seleção, a seleção não conseguiu classificar a seleção búlgara para a Copa do Mundo. Porém, ele é aquele atacante que cria a própria jogada, é aquele centroavante que arma a própria jogada. Berbatov com a bola no pé é indiscutível. Centroavante camisa 9, de ofício, lento, mas com habilidade surreal. Cirúrgico no momento do gol. Cirúrgico. O cara jogava demais e eu botei ele na lista aqui, provavelmente muita gente não vai lembrar. Umas curiosidades sobre o Berbatov, ele sai do Tottenham, ele chega ao Tottenham na verdade por 16 milhões de dólares, um dos jogadores não, o jogador búlgaro mais caro, e depois ele vai para o Manchester custando 38 milhões, né? Então ele é o jogador búlgaro mais caro da história. Seguindo a linha, essa rapaziada que eu vou contar agora é a galera que acompanhava a Premier League entre 90 e 98. Esse camarada aqui eu peguei no final de carreira, mas eu vi esse cara jogar, é um absurdo, chamado Dwight Yorke. Dwight Yorke nada mais nada menos tinha um apelido de All Night Dwight. Dwight toda noite. O cara era da noite, irmão. Personalidade absurda. Ele chega na Inglaterra, vindo de Trinidad e Tobago, né? Ele é de Trinidad e Tobago, descoberto por um treinador do Aston Villa. Ele chega no Aston Villa, passa 10 anos no Aston Villa, até que o Ferguson gosta do seu futebol, né? E pega ele pro Manchester United. Ele perde espaço quando o Ruud van Nistelrooy chega. Mas aí que tá. Até esse presente momento, ele e o Cole faz o principal ataque do Manchester naquela época. Em 99 eles levam a UEFA Champions League, né? O Dwight jogando muita bola. Mas no quesito futebol, meu amigo, o Dwight era absurdo. Levou a seleção de Trinidad e Tobago para a Copa em 2010. Vamos seguindo. O próximo, meu amigo, Álvaro Recoba. Sim, Álvaro Recoba, o uruguaio. Jogador da Inter de Milão, jogador do Nacional do Uruguai. Um cara que surgiu pro futebol no Uruguai com 16 anos. De habilidade rara. Outro, meu amigo, o cara, em 2 anos de Uruguai, o cara foi artilheiro de tudo. E, infelizmente, ele chega na Europa, na Inter de Milão, uma série de empréstimos e tal. Devido às contusões,
aquela história do jogador de vidro, né? Que a gente já conhece, inúmeras lesões, não deixou ele vingar na Europa com o futebol que ele tem. Ele não pega a geração de Forlan, que essa geração do Uruguai, ele tá no final já da carreira quando essa rapaziada chega, Suárez, Lugano, acho que tinha se aposentado da seleção do Uruguai, então acredito que se ele tá nessa seleção, o Uruguai poderia ter sido melhor em alguma coisa, ter ido mais longe em algumas competições. O próximo nome se chama Di Natale. A gente não vai conhecer, jogador da Udinese, né? Time não tão de expressão, mais tradicional na Itália. O Di Natale, ele é simplesmente o maior artilheiro da Udinese no campeonato italiano. Tem uma situação que aconteceu com ele em 2011, que ele não foi convocado para a seleção. Ele simplesmente falou assim: quem faz mais gols pelo clube merece ser chamado para a seleção. Eu concordo, ele não estava errado naquele momento ali. Ele era artilheiro do campeonato italiano. Então, tipo assim, você não levar um cara que faz gol, é o quê? Né? Então, o Di Natale também é um camarada muito bom de bola, tá? Um atacante também rápido, veloz, habilidoso. Um cara que buscava o gol incessantemente. Seguindo, eu vou com o Michael Ballack. Sim, Michael Ballack, o alemão, volante, Chelsea, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen. Estava no vice-campeonato da Bayer Leverkusen para o Real Madrid, com aquele golaço do Zidane de canhota. A gente vai ver isso aqui daqui a uns 30 anos, a gente vê outro gol daquele ali. Um volante habilidosíssimo, que jogava nas 4 posições do meio campo, mas era volante de ofício. Na época o futebol era nivelado por cima, tá, gente? Hoje é nivelado por baixo, mas naquela época o banco era banco de luxo. Tipo assim, você tirava o Michael Ballack e entrava o Solride Phillips, por exemplo, excelente jogador. Né? Quem conhece o Solride sabe o que eu tô falando. Mas o Ballack é esse cara, jogador de seleção alemã. Quem viu jogar acredita também que é um cara indiscutível. Né? Seguindo essa linhagem, a gente vai com Cassano. Tony Cassano. Tony Cassano é nada mais, nada menos que o bad boy italiano. Esse camarada aqui, eu adoro esse cara aqui no particular, tá? Eu, particularmente, eu adoro esse camarada aqui. Bela passagem pela Roma, o Francesco Totti, jogou no Milan, jogou na Sampdoria. O cara era tão rebelde, teve uma curiosidade, uma vez na Sampdoria, ele, de renovação, né, não renova com a Sampdoria, ele simplesmente chamou o presidente pra fazer na mão, pra brigar com o presidente. O presidente mandou ele embora, ele foi embora, rodou, voltou pra Sampdoria, depois ele aceitou ele de volta, pediu desculpa, voltou. Um dos jogos pelo italiano também, ele é expulso, eu não lembro o nome do juiz agora, mas ele é expulso, ele tira a camisa e também chama o juiz pra mão, quer brigar com o juiz. É um cara surreal. O próximo camarada, mano, é o Ruivo Albino, inglês, do saudoso Manchester United. Eu tô falando nada mais, nada menos de que Paul Scholes, o carregador de piano naquele time. Um meio campo com Scholes, Giggs e Becker. Porra, meio campo é esse? Jogador, só jogou no Manchester. Ganhou tudo com o Manchester, foi campeão de tudo, Copa da Liga, Premier League, UEFA, Mundial de Clubes, não foi campeão mundial com a seleção, aquela seleção da Inglaterra também, Lampard, Gerrard e Becker, somente, meio campo era só isso, bobeira no meio campo, bobeira, né? Então o Paul Scholes era o carregador de peão daquele time, mais um volante que não precisava bater, né? Para mostrar que sabia jogar bola, matava na boa, roubava na boa. Pô, o nível do futebol era lá no alto. Seguindo, eu venho com Ruud van Nistelrooy, o holandês. Atacante, centroavante, camisa 9, jogador de área, porém habilidoso demais. A bola caía no pé dele, ele dava um jeito, virava gol. Fazia um pivô como ninguém. Poucos faziam um pivô naquela época ali. Jogou no Manchester também, o Manchester buscou ele. Tem uma curiosidade que até ali no livro do Alex Ferguson, que ele vai na Holanda, se não me engano ele tá no PSV, o Ruud ele vem fazer os exames, só que ele estava lesionado, ele escondeu a lesão, ele foi reprovado nos exames médicos,
conversou com o Alex Ferguson virou e falou assim, ó, no próximo ano eu volto pra te buscar. Recupera da lesão e eu volto pra te buscar. Ele recuperou a lesão naquele ano, nada mais nada menos, ele foi artilheiro do holandês. Ferguson foi lá, cumpriu a palavra dele, buscou. E quem viu o Ruud van Nistelrooy sabe que é um exímio atacante, um excelente atacante, um camisa 9 classudo como ninguém. E eu vou fechar a lista, cara, com um volante não tão brilhante tecnicamente, porém imprescindível taticamente. Eu fecho essa lista com Jin-Sung Park, o sul-coreano. Muita gente não vai lembrar dele. Acredito que só os torcedores do Manchester, os antigos, porque os novos provavelmente também não vai lembrar. Um cara que levou a Coreia do Sul ao 4º lugar na Copa de 2002, tá? Um cara habilidoso não tecnicamente, mas taticamente. Que aquele cara ali era pro time, ele carregava 5 pianos. Não carregava um só não. Ele carregava 5. Ele jogava pro time. Tem uma frase do Rooney, o Rooney ele pede um pouco mais de reconhecimento pro Parque. Muita gente não lembra do Parque, principalmente os torcedores novos, que ele vira numa entrevista e fala assim: se você pergunta pra uma criança de 12 anos hoje quem é Jin-Sung Park, ninguém conhece. Porém, ele foi muito mais importante do que o Cristiano Ronaldo, palavras do Rooney. Então eu fecho a lista, fecha a lista com um volante, o cara não é habilidoso. Mas às vezes você não precisa ter habilidade para você ser importante. Se você for bem taticamente, tem 10 jogadores bons de bola, mas se você é importante taticamente, você está no time, você está nos 11, entendeu? Você está jogando. Se você está jogando, você está aparecendo, você está vendo. Às vezes, a tática supera a técnica. Por muitas vezes a gente já viu isso. Muitos times bons tecnicamente, com jogadores excelentes, perdendo para times não tão, o futebol não tão vistoso. Esse era o Parque. Mas um camarada também que eu gosto particularmente, o melhor jogador asiático no presente momento. Dizem-se que o Son pode superar ele, eu acredito que sim. O Son também é um excelente jogador, mas até o presente momento o jogador asiático de melhor ranqueamento ou o melhor jogador asiático da história. Rapaziada, gostou do vídeo? Se inscreve, curte, compartilha. Fui!